Liderança Consciente com Silvio Martins. Apoio Cultural. Hipnoterapeuta Silvio Martins. Especialista em depressão mental. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem. Na Santa Casa. Graças a Deus. Ô, Kevin, dá um pouquinho mais de som aqui para mim. Para eu ouvir melhor o nosso mestre. Obrigada. Estamos aprendendo todos juntos. Hoje eu tirei brinquei aqui com o pessoal, brinquei não, né? Tirei uma mensagem aqui, olha o que veio. Conhecimento é poder, né? Quais os assuntos do nosso interesse explorar, né? E aí diz assim, assista um vídeo de um especialista e anote os insights. Então pronto, tá aí nosso especialista. Agora vamos aproveitar aí e entrar nesse conhecimento aí. Porque eu estava dizendo aqui antes, Silvio, que a depressão, ela pode entrar na vida de uma forma meio sorrateira, assim, sem que a gente perceba, né? Como se fosse assim E normalmente é assim. É, né? Por isso que a gente tem que estar atento, né? Tão lento que às vezes nem mesmo a pessoa que está com depressão é a primeira a perceber. Às vezes os outros percebem primeiro. Tão lento que é o processo porque a pessoa vai se adaptando, se acostumando e não se dá conta. E aí casa com o nosso tema aqui, a importância das relações na nossa vida, né? Os nossos familiares, as pessoas com quem a gente convive, os nossos colegas de trabalho, a nossa rede social de amigos, que talvez sejam essas pessoas que vão perceber, opa, o que está acontecendo contigo? E a pessoa está tão inconsciente que ela nem se dá conta. É assim mesmo? É assim, e mesmo depois de uma pergunta como essa, a pessoa às vezes ela se fecha e não quer receber aquela pergunta e ainda acaba não consciente do processo, pode levar ainda mais algum tempo, porém já é uma sementinha que foi plantada para ela se abrir a esse cenário, tá? Mas voltando à questão inicial que você colocou, realmente na maioria dos casos, imensa maioria, acima dos 80%, quem se dá conta são as pessoas ao nosso redor, não somos nós mesmos. Os outros é que se dão conta primeiro, né? É como aquele sapo no caldeirão de água fria. A água vai esquentando tão devagarinho que ele vai se adaptando, e quando está quente demais, aí já pode ser um estágio bastante avançado, né? E normalmente é assim. E o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito elevada, e isso é bom, de certa forma. Nós nos adaptamos muito facilmente, tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Eu vou dar um exemplo de uma coisa boa. Alguém compra um carro novo. No primeiro mês é só uma alegria, curtindo aquele carro. 6 meses depois, nem lembra mais que tem um carro novo e não está mais curtindo aquele carro. Tudo passou. De tão rapidamente que acabou se adaptando. Isso no ponto de vista positivo, mas no negativo, de certa forma, também é assim. A gente se adapta muito rápido. E o que ajuda a amenizar um pouco as coisas da vida. Do contrário, a gente se revoltaria, né? Então, as pessoas ao nosso redor, é muito importante a gente considerá-las, porque elas realmente acabam contribuindo para nos ajudar. E as pessoas ao nosso redor, como regra, elas gostam da gente. Embora às vezes a gente ache que não, que tal pessoa gosta menos ou tal pessoa gosta mais, no geral as pessoas... Nós somos seres humanos sociais, nós gostamos de estar com pessoas, e certamente tem alguma coisa anormal quando nós não gostamos mais de estar com pessoas. Então, assim, obviamente que é bom a gente dar o nosso tempo, ficar lá no nosso cantinho, sozinho, nos curtirmos, aprendermos a nos gostar de estarmos sozinhos, mas a relação social é extremamente saudável, extremamente importante, porque é a base da natureza humana. Nós não somos seres isolados, nós realmente precisamos da companhia das pessoas ao nosso redor. É extremamente importante a gente aprender a se relacionar cada vez mais, saber ajudar os outros ao nosso redor, mas também, muito importante, a gente precisa aprender a saber a receber ajuda. Nós, de forma geral, não sabemos pedir ajuda. A gente meio que tem vergonha de pedir ajuda, ou quando alguém tenta nos ajudar de alguma maneira,
nós blindamos aquela ajuda de imediato, não nos abrimos imediatamente para receber ajuda, e aí a gente nem sabe quem é que realmente está querendo nos ajudar e pode nos ajudar, e quem está querendo nos ajudar e não sabe nos ajudar. Essa é uma diferença importante também que a gente precisa considerar. E as relações com as pessoas ao nosso redor são extremamente relevantes para a gente ir medindo esses processos conosco. Nós estamos bem? Se nós estamos bem, as pessoas ao nosso redor vão nos elogiar, mas se nós não estamos mal, alguém vai comentar: Silvio, talvez tu não esteja muito bem. Silvio, tem alguma coisa acontecendo com você? Se for comigo e se for com qualquer pessoa, da mesma maneira. Então, é importante a gente realmente passar a ouvir mais as pessoas e também nos comunicarmos melhor, porque uma característica humana também, às vezes, é se fechar e não falar nada, porque às vezes não aprendeu a como falar corretamente, ou às vezes porque tem vergonha, ou às vezes porque tem bloqueios para falar. Então, acaba interagindo nas questões dos relacionamentos sociais, tanto em casa, nos relacionamentos amorosos, com os filhos, com os netos, enfim, com os tios, com a família, com os amigos. E então a gente precisa realmente passar a analisar isso e olhar mais para dentro de nós. Existem pessoas que vivem muito isoladas. Eu mesmo conheço algumas pessoas que vivem nos seus lares e mal se relacionam com seus vizinhos e vivem falando mal das pessoas ao redor. E em geral, que as pessoas, enfim, vitimizando-se em relação aos seus relacionamentos com as pessoas. Mas a gente precisa começar a olhar para isso, porque se nós não nos relacionamos bem, se os outros não se relacionam bem conosco, talvez o problema esteja em nós e não neles. Veja só, é 1 contra 100 no sentido dos relacionamentos. Se tem 100 contra nós, entre aspas, esse contra, né? Ou seja, a gente acha que as pessoas não estão querendo o nosso bem, então talvez nós é que estejamos com problema no que diz respeito à relação conosco mesmo. Será que nós estamos nos amando suficientemente? Será que nós temos carinho para conosco suficientemente? Será que nós não estamos nos culpando? Não há muito sentimento de culpa e aí nós começamos a nos isolar das pessoas e não nos relacionamos mais de uma forma aberta com elas? Então, tudo isso é importante a gente considerar nos nossos relacionamentos diários. Perfeito. Tu estavas falando aqui, eu estava lembrando de algo que eu li outro dia, e como a gente sempre traz aqui a questão da nossa infância, da criança, né, que os traumas e os microtraumas vão se formando na infância, eu li um negócio que faz muito sentido, né? E a gente faz isso, eu já fiz inúmeras vezes com o meu neto, e aí levei um choque, né? Quando a criança cai, se machuca, ou às vezes nem se machuca, mas né, dá aquela choradinha e tal, ou sei lá, deu uma queimadinha no dedo, tá? Os seus tutores, né, mãe, avó e tal, vai dizer assim: ai, já vai passar, passou. Ou seja, não dá espaço para aquela criança sentir aquela dor, expressar aquela dor, e mesmo que não tenha sido longa, mas ela pode ter se assustado, e ela quer chorar, e é a expressão dela. E aí a gente vai lá no sentido de acolher, né? Claro, a nossa intenção não é ruim, a gente quer acolher, fazer com que aquela criança pare de chorar e entenda que não foi tudo aquilo. E aí a gente diz: já passou. E naquele momento a gente está impedindo aquela criança de se expressar. E aí na vida adulta ela fica no... Eu não vou falar, porque vai passar, não tem importância, né? Faz sentido. E aí sufocamos o sentimento dela. A expressão, e impedimos ela de entender aquele sentimento. Você trouxe um aspecto extraordinário dessa questão dos sentimentos. A maioria das pessoas não sabe se relacionar também com os seus sentimentos, porque a relação não é só com as pessoas. E esse exemplo que você deu é extraordinário, porque ele revela um momento em que a criança poderia começar a se relacionar com os seus sentimentos, mas um dos seus tutores não permitiu. E por que nós fazemos isso? Olha só, mais um exemplo que é muito parecido com esse seu.
O tutor, o pai, o avô, enfim, quem quer que seja, vê a criança chorando, está lá chorando e não chora, não precisa chorar ou às vezes pressiona. Se for um menino, eu já passei por isso, homem não chora, menino não chora. Chorar é coisa de menina, sabe? Aquela coisa machista, e aí vai bloqueando aquele menino que um dia vai se tornar homem em relação ao chorar. E também se faz com a menina, com as meninas, eu imagino, de outras maneiras. Não chora, você está crescendo, você já não é mais uma criança, a sua criança é que chora, e vai bloquear aquele sentimento, e aí realmente impede que a criança passe a se relacionar com os seus sentimentos. E aí, quando o sentimento surge na fase adulta, não sabe se relacionar com aquele sentimento e entra num processo de ansiedade pelo fato de não saber se relacionar com aquele sentimento. Né? Então, sim, essa questão que você tocou também é extraordinária. Eu li isso assim e fiquei refletindo porque, nossa, eu fiz isso a vida inteira com as minhas filhas. e fazia com o meu neto, agora não faço mais, né? Porque a gente tem que ir aplicando, que a gente aprende, né, minha gente? E aí a gente tem que lembrar da nossa criança também, né? Como é que era quando eu caía, quando eu me machucava? Como é que, né? Davam bola, não davam bola? Né, e tentar trazer essas memórias aí. Aí outro dia o meu neto estava lá numa crise lá dele, porque ele estava irritado, porque umas férias assim, era um dia meio de tédio no meio das férias dele, porque ele queria brincar com crianças e não tinha criança e ele estava irritado. E aí na hora uma luz divina do conhecimento, né? Bom, vamos aplicar o que a gente vai aprendendo. E aí, de repente, se o adulto tá com pressa, tá tentando resolver alguma coisa, aquela criança tá enchendo o saco, tá berrando, tu já vai transformar aquilo num caos, né? Ah, guri, vai pegar uma coisa para brincar, vai jogar uma bola, blá, blá, blá. Aí eu parei por um minuto, escutei a queixa dele, me ajoelhei, botei as mãozinhas assim no joelho dele, daí eu disse para ele assim: ai, Pedro, a avó te entende perfeitamente. Eu sei o que tu tá sentindo, eu entendo o que tu tá sentindo, porque realmente é um saco, umas férias e não ter uma criança aqui na vizinhança para brincar. E daí o olhinho dele assim olhou para mim assim e disse, tipo, cara, ela me entendeu, sabe? E aí foi tão fácil transformar aquela emoção de irritação dele e rapidamente a gente achou uma outra solução de brincadeira, que ele pudesse brincar sozinho, enfim. E aí depois eu tava pensando, né, tão simples, né, assim, só que a gente tem que ouvir aquela criança, ouvir o que ela tá sentindo, ela tá expressando. E é óbvio que ela vai expressar com choro, com teimosia, com rebeldia, porque ela tá gritando, oh, hello, né? Me vejam, me ouçam. E aí, poxa, né? Por que não é sempre assim, né? Você se fez um com ele, entendendo dentro da perspectiva dele, que era de ele poder compartilhar os sentimentos dele com você. E quando ele fez isso, olha só o que aconteceu. Aquele sentimento saiu como uma torneira aberta que liberta a água, o sentimento foi embora. E o que nós, como sociedade, fazemos é o contrário. A gente fecha a torneira e deixa o sentimento lá dentro, que fica preso para o resto da vida. Então o que você fez foi exatamente o contrário. Você libertou, e aí se fez um com ele se sentiu compreendido e, mais importante, se sentiu amado. E o amor acabou dissolvendo o tédio, percebe? O amor que você deu, no sentido de compreendê-lo e ele se sentiu compreendido, dissolveu aquele sentimento ruim que estava ali. E aí ele pôde se abrir para uma perspectiva nova naquele momento e outras ofertas de poder ficar eventualmente sozinho, sem outra criança, mas preencher o tempo de outra maneira, a maneira que vocês ofertaram. Mas se ele não se sentisse compreendido, a maneira que fosse ofertada para ele passar o tempo, talvez não fosse aceita.
Percebeu a questão toda? Então, assim, como você disse, é simples. Bom, o óbvio, ele é simples depois que se torna óbvio, né? Então, a nossa geração está aprendendo agora, nós estamos aprendendo, estamos tendo a oportunidade de aprender, mas quando nós éramos crianças, os nossos pais não sabiam, e quando nós fomos pais, nós também não sabíamos, porque as coisas mesmo estão evoluindo no sentido de informações sobre essa questão educacional, mas nos últimos tempos, né? E chegando a toda a massa, a toda a população, e a todos nós, de uma maneira mais expansiva, nos últimos 10, 15, 20 anos. E as gerações anteriores não tinham essa informação. E aí, o que eles haviam aprendido? É bloquear o sentimento, e era totalmente equivocado, né? Deixar o sentimento lá dentro e ia se transformando em microtraumas. Isso daí você libertou, não se transformou no microtrauma, mas se tivesse ficado lá dentro, teria sido mais um microtrauma na vida de uma pessoa, né? E nesse caso não foi. Então agora tem um grande aprendizado aí. A gente foi lá para a infância, né? Para entender que essa nossa relação com a nossa relação com as nossas relações muitas vezes podem ter aspectos que vêm lá dessa criança podada, né? Essa educação de hoje, essa educação positiva que eles falam, eu tô aprendendo com as minhas filhas, porque elas seguem aí os especialistas e tal, então elas já criam os filhos dela e eu tô ali, né, na onda, aprendendo, e claro, a gente vai trazendo tudo que a gente aprende aqui e tal, nesse dia a dia. E aí é isso que eu vejo assim, se refletir nesse adulto que talvez se fecha, nesse adulto que não se percebe, que não percebe as manifestações do seu corpo físico. É uma total inconsciência, né? Então, como que essa pessoa vai conseguir dizer, cara, eu acho que eu tô precisando de ajuda? E aí vem aquela famosa coisa também, né? Por que as pessoas dizem assim, principalmente as mulheres, dizem assim, a famosa amiga terapia? Porque mulheres, quando se reúnem, elas têm tanto assunto, elas passam horas conversando e elas saem, podem ficar 4 horas conversando, e se ficasse mais 4, elas ainda tinham assunto. E depois elas saem assim naquele estado de leveza total. Diz até que ir à manicure, né? Só o fato de você ir na manicure e você fica conversando com a manicure, a mulher já sai assim, ó, livre. Porque está estabelecendo essa coisa saudável que são as relações, né? É verdade, o relacionamento humano é extremamente saudável, né? Uma das leis básicas e primordiais da mente humana é a lei do amor. E o amor tem a ver com pertencimento. Pertencer às relações em geral, porque hoje as relações são familiares, são as relações no trabalho, são as relações com os amigos. E sentir-se pertencendo é uma relação amorosa. Então, essa é uma das primeiras leis da mente que tem a relação justamente com esses fatores de como que nós interagimos com as pessoas ao nosso redor. Alguns dias atrás, eu tratei uma pessoa que trouxe uma demanda para mim, vindo de outra pessoa da família, que dizia: você não é uma pessoa espontânea. Não é espontâneo. E aí ele se deu conta daquilo, trouxe a demanda para mim, e nós fomos buscar de onde estava vindo. Nós encontramos vários cenários, mas eu gostaria de destacar um desses cenários. E isso acontece com todo mundo, como aconteceu já comigo também. A criança foi na direção da mãe, a mãe estava conversando com a irmã mais velha do que ele, bem mais velha, e estavam ali num papo sério e tal, e ele, mais criança, começou a interromper, aquela coisa de criança, de falar, de ficar falando e de não parar. Chamaram a atenção dele com mais intensidade e deram um tapinha nele. Ele se calou e ficou lá no canto dele, meio que triste, obviamente, porque não se sentiu pertencendo àquele bate-papo, àquela conversa, e ninguém quis ouvi-lo.
E ali se desenvolvia um processo de bloqueio, porque isso aconteceu muitas vezes. Uma criança extremamente expansiva era reprimida, e aí tornou-se um adulto reprimido. Hoje, vinha sendo um adulto extremamente reprimido, não espontâneo, como ele mesmo diz, agora reconhece, não espontâneo. Mas quando criança, era extremamente espontâneo. E por que perdeu a espontaneidade? Porque nesse processo aí, os adultos ao redor não sabiam, ele criança não sabia, ninguém sabia, e acabou entrando num cenário de hoje um adulto sem nenhuma capacidade de se expressar livremente, com falta de espontaneidade, né? E isso se deve a essa questão desse relacionamento dele criança com os adultos e ninguém entendendo exatamente o que estava acontecendo, bloquearam a capacidade dele de se expressar livremente. Minha gente, vamos prestar atenção aí nas nossas crianças, as que a gente está criando e principalmente a nossa, né? A gente tem que olhar lá para essa criança e entender, né? E aí vai lá naquele momento, ressignifica e bora lá. E vamos cultivar boas relações, né, na nossa vida, porque são extremamente importantes para a nossa saúde mental, não é mesmo, meu querido? É verdade, exatamente. Bem isso, João, bem isso. Muito bom. A gente estamos aí num processo de aprendizado, né? Todos nós aprendendo e assim a gente não para de aprender. Quando a gente pensa que sabe um pouco mais, é que a gente vê que sabe menos ainda. Que bom, né? Para quem gosta de aprender, é um campo fértil, né? Muito bom. Gente, quero fazer um convite a vocês, sigam aí o perfil do Silvio Mates no Instagram, sigam aí e entrem lá também e olhem o site depressãomental.com e lá, através do site, vocês vão ter vários conteúdos e podem conversar diretamente aí com o Silvio. Uau, como pode melhorar. Obrigada, meu querido. Exatamente. Um bom final de semana. Igualmente para você e todos os nossos, o pessoal que nos acompanha aí. Tchau, Obrigadão. Tchau. Um abraço. Liderança Consciente com Silvio Mates. Apoio cultural. Hipnoterapeuta Silvio Mates. Especialista em depressão mental.